Bom dia, queridos companheiros, desejando desde já um dia de muita esperança, de muita paz, de muita saúde e de muitas reflexões, de muita sublimação em nossas vidas. Antes de mais nada, agradecemos a Deus pela oportunidade bendita desse momento que já estamos conquistando em nossas vidas, como é importante, como nos faz pensar durante todo o dia na essência principal de cada estudo. Agradecidos a Cristo, ao Cristo, pela essa oportunidade que o nosso Mestre nos proporcionou e a doutrina espírita que tanto nos esclarece. Aos espíritos amigos, aos espíritos protetores e ao espírito Emmanuel e Chico Xavier, que nos trouxeram essa preciosidade, o Vinha de Luz, esse livro tão querido. E hoje iremos aqui lembrar, e ler a lição 117, que tem como título no livro Para Isto. Emmanuel nos traz aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, em que disse: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei da permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Então, uma convocação. É para isto que sois chamados. Como Emmanuel, e a carta de Pedro sintetiza a finalidade da nossa convocação. Então, muita gente, muitos crentes no sentido de acreditar no Cristo, cristãos, acredita que pelo fato de se
ter o título de cristão, eles vão estar imunes a qualquer tipo de sofrimento no momento que ele aceitou a fé cristã. Então, no momento que ele faz as preces, o outro lá reza não sei quantas vezes, o outro faz uma determinada, sei lá, promessa, alguma coisa em outros setores aí do cristianismo, ele vai ficar imperturbável, ele não vai ter problema. Né? Então, muita gente acredita que os que oram não deveriam conhecer a dor. Olha, e aí a gente, quando a doutrina espírita vai nos esclarecendo, cada vez mais nós vamos entendendo o nosso papel na vida. Eu me recordo nitidamente de um companheiro querido de trabalho, que ele vinha de uma outra denominação religiosa, cristã, e em um determinado momento que eu estava vivendo uma dor bem complicada, passando por problemas bem difíceis na minha vida, como todos nós passamos. Aquele momento ele sabia, porque é local de trabalho, e ele perguntou para mim assim: afinal de contas, qual é a tua religião, né? É essa a tua religião? É para isso que serviu a tua doutrina espírita, para passar por essa dor? E é difícil às vezes você explicar, né, para a criatura. Eu falei assim: a doutrina espírita me ensinou que eu preciso orar, confiar em Jesus, nos guias espirituais, que eu vou vencer esse obstáculo dentro das minhas possibilidades. E vencer não significa a glória que o mundo entende como glória e triunfo. Significa que eu não vou abjurar ao Cristo, não vou perder a minha fé, não vou achar que não merecia, não vou achar que Deus é injusto, não vou achar que eu fui uma injustiçada. Isso a minha doutrina espírita já me explicou. Que eu vou vencer essa situação com a minha consciência tranquila, buscando as soluções mais nobres, buscando as soluções cristãs, que para resolver o meu problema, eu não venha criar problemas piores na vida de ninguém. Que eu passe pelo problema, porque eu já tenho força para passar por essa situação. E eu sei o quanto eu sou devedora da lei divina, o quanto que eu ainda trago dentro de mim situações que eu preciso ser provada na minha fé, nos dias de maiores perturbações. É para isso que eu busco a conquista da fé. Para isso que a doutrina espírita vem me preparando. Que eu não vou ter tapete vermelho nem ninguém. Eu vou ter problemas para eu resolver de acordo com o meu degrau evolutivo. O aluno do segundo grau, universitário, tem o aluno do primário, hoje já tem outro nome aí, lá do Jardim da Infância, são provas completamente diferentes. Cada uma deles de acordo com as possibilidades que eles possuem. Então eu já entendi que tapete vermelho não é esse o objetivo. Eu não estou imune a chorar, eu não estou imune a sentir a dor, mas não buscá-la e não acalentá-la, e nem vou brigar com Deus, porque eu sei que nada me vem sem a permissão do mais alto. Nada. Nem o outro que pode estar me torturando, ele tem a permissão de continuar torturando. Se o momento terminar, ele não tem mais o poder de continuar. É o momento que eu preciso passar. Então, esse é o entendimento que alguns trazem, que viemos aqui para orar, para adorar uma imagem e que nada vai nos acontecer. Como, fosse ali um rei que você bajula a Deus e ele te protege, bota ali nos melhores locais
daquela classe aristocrática. Isso não é assim que funciona. Nós já não entendemos? Nós já entendemos que os títulos e as marcas de Jesus é a marca do trabalho, é a marca da dor, da renúncia, da compreensão e do perdão. Nós não somos aprendizes desse Cristo? Então a nossa marca não é da inatividade e nem isenção de responsabilidade e esforço. Temos que fazer esforço. Quanto mais se sabe, mais cobrado se é. Porque é natural. A gente vê hoje em dia as crianças brincando, né, com esses joguinhos eletrônicos, e elas falam, opa! Outro dia eu vi, opa, o quê? Perguntei para um sobrinho neto. Eu venci essa fase, estava difícil. Falei, e agora? Acontece o quê? Agora eu vou para outra fase. A fase é mais fácil? Não, agora a fase é mais difícil. Eles sabem. A outra fase é uma mais difícil. Por quê? Porque já foi aprendida aquela fase mais simples. Vamos ficar repetindo a mesma fase, fazendo mais daquilo que a gente já aprendeu? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Temos que entender que vamos vencendo as fases. Então, nós fomos chamados para o trabalho, né, evangélico. E existem as necessidades do serviço. As obras de fé, nós não precisamos, não só a oração, mas as obras da fé. Aquelas que resultam em trabalho ao outro, dignificação para o outro. Então nós precisamos ser, né, fiéis ao Cristo, confiando e agindo e seguindo. Tá tudo certo, tá tudo sempre certo. Se não tá, é porque não chegou o final. Mas no final vai dar tudo certo. Vamos ter mais confiança, né? E ele fala aqui, ele faz uma pergunta, né? Seria justo você ficar ali como um devedor de alguém, que você deve lá um dinheiro, uma situação, e o seu credor é generoso. Aí você fica ali a vida inteira, não oferece para ele uma solução daquele débito adquirido? Olha, eu não tenho condições de pagar tudo, posso parcelar isso aqui? Eu posso começar a pagar mês que vem? Então somos nós diante dos nossos débitos. Eu não posso a solução de todo o débito que eu tenho com Jesus, com o mundo. Mas eu não posso ficar pesando na economia alheia. Mas eu já falo, né? Em cada encarnação, Senhor, será que eu tenho condições de parcelar isso aqui? Claro que sim. Mas eu tenho que me movimentar. Eu tenho que entender que eu estou parcelando. Imagina se eu daquele que quisesse pagar tudo de uma vez. Não tem condições. Vai sucumbir, vai arranjar uma nova dívida ainda. Então nós vamos lembrar vamos resolver os problemas, né? Através dessa lei de permuta. É a lei de troca. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Eu não estou sendo ajudado. O meu credor, que é a lei divina, não está compreendendo a dificuldade que eu tenho em resolver todos os meus débitos. Da mesma forma, eu não posso ir ajudando um, ajudando o outro e saldando essa dívida que eu tenho com a coletividade. Preciso fazer algum processo de regressão para eu imaginar as minhas dívidas? Eu não quero, eu sou uma que não quero fazer. Se Deus me apagou a memória, é porque para mim foi necessário. Porque eu já imagino. Se eu tenho que ficar lendo e relendo o Evangelho e explicando primeiro para mim, explicando mais uma vez para mim, mais uma vez para mim, quando acaba eu volto de novo e tento compartilhar com vocês o que eu devo ter falado antes, né? Então agora que a boca seja para edificação, que a boca seja usada para elevar, para ensinar conceitos verdadeiros com Jesus. Tenho plena consciência. Ele me permite o trabalho com toda a minha dificuldade que eu tenho. Ele sabe que eu não tenho a inteligência completa, que eu não tenho a sabedoria. Ele sabe tudo que eu não tenho. Mas Ele sabe que eu estou com a boa vontade. Dessas mínimas parcelas me sentindo bem. Porque vão aliviando a minha alma. E somos assim entre todos nós. Quando desejamos um ao outro o melhor, vamos nos aliviando de pensamentos que outrora trazíamos.
Olha como, olhando para trás, como já melhoramos. A gente não tem que se comparar com ninguém. O outro é problema do outro, o degrau evolutivo dele, com a gente mesmo. Olha como é que a gente já está vendo diferente. Olha como é que a gente já está percebendo. Olha, então da mesma maneira foi para isso que nós estamos aqui. Para agir com o outro dessa maneira que Jesus age com a gente. Com essa compreensão, com esse amor, com a misericórdia. E nós vamos, sim, nós vamos recebendo passe, vamos recebendo a palavra e em determinado momento nós já somos nós que estamos enviando passe, estamos dando passe, estamos querendo aprender como é que faz aquilo, já estamos passando, compartilhando um estudo, estamos sentando com alguém para conversar sobre aquilo que nós já sabemos. Sabemos sim. Ai, quem sou eu? Não. Ninguém é santo aqui, nem anjo. Se nós formos esperar a gente ser santo e anjo, a gente não vai caminhar. Jesus contava era com a gente mesmo. Ele espera a nossa boa vontade, o resto ele vai nos ajudar. Então é quando a gente chega um companheiro com uma dúvida, com uma dor, e a gente já não fala mais para ele como falava antigamente. Ah, deixa eu... Não, a gente fala para ele. Olha o teu coração, sente Jesus. Qual a finalidade da tua vinda aqui? Vamos lembrar como a gente já foi perdoado. Vamos lembrar a importância de levar uma palavra de luz. Vamos fazer uma prece junto com ele. Vamos colocar ele nas nossas orações. Nós já podemos, nós já sabemos fazer isso, não é? Então ele fala aqui, não é razoável, né, que o espírito fique ali tantos séculos como se fosse um aluno no banco escolar, sempre preguiçoso, inquieto, que não muda de série. Nós temos que avançar no nosso senso moral, nas nossas responsabilidades. Então as turmas dos bons obreiros têm que exemplificar para os mais novos. Não tem mais novos chegando? Estão nos olhando. Que a gente vá para a frente de serviço, para a zona de serviço, com as nossas mãos, nosso olhar, nossa boca, nosso ouvido, servindo. A ideia é servir com todo o nosso coração. Então, nós somos aquelas criaturas que já compreendem que os obstáculos são naturais no caminho daqueles que precisam aprender. Aprender a contornar, a dar uma boa solução, a caminhar com Jesus. Vão aparecer pedras? Vão. É natural. É natural. Nós fomos convocados a sofrer pelo bem. Não vamos mais sofrer pelo mal. Vamos sofrer, mas sofrer pelo bem. Como Jesus nos ensinou, pedindo ao Pai que perdoe todos aqueles que não sabem o que fazem. Nós já sofremos muito pelo mal, companheiros. Fizemos o mal ou nos omitimos ao bem. E para isso, sofremos no mal. E que hoje possamos nos colocar dizendo: presente, Senhor, o que Tu esperas de nós no dia de hoje? Que possamos dar conta, Senhor. Que possamos refletir os Seus ensinamentos. Que já possamos, Senhor, nos calar ou falar para edificar e que o outro crescer. Nós já conhecemos o Teu valor, Senhor, e queremos com ele progredir. Que dessa maneira, então, ao final do estudo, possamos nos lembrar dos sofrimentos que já passamos e tantos outros que ainda viveremos. Mas para isso fomos chamados, a sofrer para que o bem vença. Que calemos para evitar uma briga, que deixamos o outro achar que somos bobos, tolos, ingênuos, porque estaremos trabalhando no bem, seguindo como Jesus, pedindo perdão para todos. Que possamos lembrar daquelas criaturas que outrora já nos machucaram, e que Deus os abençoe
que elas possam nos ver sobre outros ângulos e que possamos nos confraternizar em almas e corações. E pedimos a Jesus que essas vibrações, Senhor, de entendimento da nossa vida como cristãos conscientes, possa ser compartilhado e chegado a tantos outros corações, Senhor, que se encontram em situações vivenciando com tanta dificuldade e conflito esses entendimentos. Que Deus os abençoe, os proteja e que a sabedoria da vontade do Pai chegue à mente e coração de cada um. Muita paz, muita consciência dos nossos papéis como os cristãos que somos na seara do Cristo. Graças a Deus.